Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou a Mariana e nesse vídeo eu vou passar com vocês um pouquinho das informações que foram apresentadas, tá? Da semana 3 do PET 3, tá? E o assunto que a gente vai falar hoje, então, são os recursos naturais, minerais, existentes aqui na América do Sul, tá? Primeiro, pessoal, o que são recursos naturais? Então, a gente chama de recursos naturais todos os elementos que estão presentes pela natureza, mas que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Então, dessa forma, né? As florestas, o solo, os minerais, principalmente, a água, são recursos naturais, porque os seres humanos utilizam, tá? Esses materiais que são também viáveis economicamente, ou seja, eles dão lucro, tá? E ajudam nas atividades econômicas dos seres humanos, certinho? Olha que legal, gente, esse mapa que eu trouxe para vocês sobre o produto mais exportado de cada país sul-americano. Vamos lá, gente, mais da metade, né? Só 3, 4 países sul-americanos não exportam minérios, vamos falar desse jeito, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Aqui, ó, que vai ser cobrado nas atividades, principalmente, né? Sobre a exportação de petróleo na Venezuela, principalmente na Venezuela, tá? Aqui, o minério de cobre no Peru, mas também, sobretudo, no Chile, tá? Aqui na Bolívia a gente tem o GLP, que é o gás, também é derivado do petróleo, mas é o gás que a gente usa na cozinha, tá? Aqui na Guiana e no Suriname também é mineral que eles exportam, tá? Ouro, principalmente, tá? Então, pessoal, eu coloquei esse mapa aqui para vocês perceberem que como aqui no nosso continente sul-americano, a exportação, né, as mercadorias exportadas são predominantemente recursos naturais, matéria-prima. Então, a gente extrai o que temos aqui, né? A gente extrai o que a gente tem aqui na nossa região, exporta para outros países que vão modificar essa matéria-prima para fazer outros produtos, utilizam como fonte de energia, tá? O primeiro, vocês já devem ter ouvido falar, que é muito importante, né? Atualmente, uma das mais importantes fontes de energia é o petróleo. Então, ele é originado, tá? A partir da decomposição da matéria orgânica, predominantemente em áreas de bacia sedimentar, então onde a gente tem a sobreposição de camadas de solo, tá? Temos também um problema, né, pessoal, que esse petróleo que a gente tem no mundo hoje, ele não é renovável, então ele se esgota, tá? A gente não consegue, na vida, né, no tempo de vida de um ser humano, a gente não vai conseguir ver o petróleo se regenerando, tá? Infelizmente. E também a gente tem os impactos da utilização do petróleo e dos seus derivados para geração de energia, né? Que é a queima desses combustíveis fósseis que contribuem para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, tá? Aqui eu trouxe os principais produtos derivados do petróleo. O principal, né, pessoal, é a gasolina que a gente usa no nosso carro. Tem óleo diesel, combustível de aviação, óleos lubrificantes, outros óleos combustíveis, querosene, o GLP, que é o nosso gás de cozinha, produtos para a gente fazer o asfalto e lubrificantes industriais. Nesse mapa, a gente tem a produção de petróleo, né, no mundo inteiro. Então, vamos destacar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa legenda do mapa. Os mais clarinhos, né, são os países que produzem menos petróleo, né, extraem menos petróleo. É bom a gente falar, não produzir, extrair.
o petróleo, e os que estão bem escuros são os que extraem e exportam muito. O que chama a atenção de vocês, pessoal? Nesse mapa é muito evidente a importância da Venezuela, tá? Para produção e extração de petróleo mundial, tá? Ela já chegou a ser a primeira em exportação, tá? E hoje a gente também consegue ver Emirados Árabes também tem muita importância, Rússia, Canadá, o Brasil também com a descoberta do pré-sal ali em 2006, 2010, tá? O que mais? Ah, aqui muito legal essa tabelinha, gente, que a gente fala só da América do Sul, em 2020, super recente, ó. Então, a Venezuela, claro, é a maior exportadora aqui da América do Sul. Logo depois, a gente tem o Brasil, tá? Que também exporta muito menos que a Venezuela, mas é bastante coisa, tá? Temos Equador, Argentina, Colômbia, Peru, aí em menor quantidade, né? Bolívia, Chile, Suriname, Paraguai, as Ilhas Falkland, Uruguai e a Guiana não exportam, tá? Pessoal, guardem bem essa tabelinha que vai ajudar vocês muito nos exercícios, tá? Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho, então, dos recursos minerais que a gente tem aqui no nosso país, tá? A quantidade e a variedade de minerais contidos no subsolo do Brasil são provenientes da formação geológica da superfície do país. Nesse sentido, o território é privilegiado, pois apresenta um grande potencial na produção de minérios que coloca o país em destaque no cenário mundial nesse tipo de atividade extrativista. Então, o relevo, a formação geológica que a gente tem aqui no Brasil é um fator que define essa nossa posição de destaque de exportador de recursos minerais, tá? Então, os 8 principais minérios extraídos no Brasil. Temos ferro, ouro, cobre, manganês, estanho, nióbio, níquel, alumínio que tem muita extração de bauxita aqui em Poços, com certeza vocês já ouviram falar da Alcoa, tá? Que pega essa bauxita que a gente tem no solo de Poços, faz uma lavagem, né? O processo aí, e exporta o alumínio, tá? Nesse mapa, gente, vocês já perceberam que eu amo mostrar mapa, né? Que é um jeito que eu, pelo menos, espero que vocês também sintam desse jeito, que é um jeito que a gente consegue visualizar muito bem, né? Melhor do que eu só ficar falando e mostrando o texto, né? Então, vamos ver aqui nesse mapinha os metais, né? A localização de minas e jazidas no Brasil. Na nossa região, aqui em Minas, com certeza a gente tem metais preciosos, né? Ouro, inclusive temos o quadrilátero ferrífero, que na época do Brasil Colônia teve muito destaque da extração de ouro, principalmente. Temos pedras preciosas, aqui em Minas também, ali na Bahia, um pouquinho em Mato Grosso. Materiais industriais, aqueles que a gente consegue usar nas indústrias, também Paraná, São Paulo, no Rio, aqui em Minas. Gente, olha aqui o tanto de coisa que a gente tem em Minas, tá? A gente tem que dar muita atenção para o nosso estado, certo? Metais ferrosos, aqui em Minas também a gente tem bastante. Temos aqui no Nordeste, um pouquinho aqui no Pará, Mato Grosso do Sul, metais não ferrosos e os metais preciosos, né? Pará, Mato Grosso, bastante aqui em Minas Gerais, temos em Goiás também. Tá bem legal esse mapa, né, pessoal? Dá para ver direitinho. E agora eu vou falar, para finalizar, um pouquinho das fontes renováveis de energia. Tá? Que são o quê? São aquelas que possuem um ciclo de renovação em escala de tempo humano, ou seja, ao contrário do petróleo, né, estão sempre disponíveis para utilização e não se esgotam.
sendo a principal delas a energia solar proveniente da luz do sol. Mas a gente também tem fontes eólicas, do vento, de biomassa, hídrica, geotérmica, tá? Alguns países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fontes renováveis, principalmente o Brasil e a Argentina. O Brasil é o segundo país no ranking mundial em capacidade de produção de energia por meio de hidrelétricas, dado o seu potencial em recursos hídricos. A gente tem muita água, a água é muito abundante, tá, no nosso país. Além disso, é o segundo maior produtor mundial de energia de biomassa, em virtude dos investimentos nos setores de biodiesel e etanol. Recentemente, a Argentina também tem investido maciçamente na produção de biodiesel, tá? Pessoal, a aula, né, a explicação que eu tinha que dar para vocês foi essa, tá? A teoria foi essa. Agora, a gente vai lá para dar uma olhada nos exercícios para eu ajudar vocês a responder. Então, vamos lá, gente. Número 1. Leia e interprete o gráfico abaixo e depois responda as questões. Então, temos o gráfico, né? Que mostra as reservas de cobre em 2018 no mundo inteiro, tá? Letra A. Cite o país responsável por quase 1/3 da produção mundial de cobre. Aqui, no gráfico, né, a gente já consegue identificar, né, que os países com mais produção de cobre é o Chile, tá? E o Peru, tá? Temos também um pouquinho de Rússia, Indonésia, Austrália, mas principalmente Chile e Peru, né? E como eu já tinha falado lá na aula, o Chile é o principal exportador de cobre, beleza? Beleza. B. Que outro país da América do Sul está entre os maiores produtores mundiais desse minério? Também já tinha falado lá na aula, mas se vocês quiserem, ó, é só dar uma olhadinha aqui no mapa, né, que conseguimos evidentemente ver que é o Peru. C. Quais são os recursos minerais explorados no Brasil mais importantes para a sua economia? Esse também, pessoal, eu falei lá no vídeo, tá? Só voltar lá, que tá tudo lá bonitinho. Atualmente, o petróleo é a fonte energética mais utilizada no mundo, correspondendo a 43% do total. Observe a tabela abaixo dos principais países produtores de petróleo da América do Sul e assinale a alternativa correta. Então, o mesmo, né, bem parecida com a tabelinha que eu mostrei no vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente bate o olho e vê América do Sul e petróleo, a gente pensa em quem primeiro? Venezuela, beleza? Então, a Venezuela é o maior produtor de petróleo da América do Sul, certinho? 3. Alguns países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fontes renováveis, principalmente Brasil e Argentina. O Brasil é o segundo país no ranking mundial em capacidade de produção desse tipo de energia. Observe a tabela e marque a alternativa correta. Então, os maiores produtores mundiais de fontes renováveis em 2014. Então, em capacidade de geração de energia hidrelétrica, a gente, né, o Brasil, é o segundo lugar, tá? E também na capacidade de produção de biodiesel, somos também o segundo lugar, tá? O que eu falei também lá no vídeo, pessoal, a maior fonte de energia renovável do Brasil é a hidrelétrica. Vamos lembrar lá que a gente tem muita água disponível e muita capacidade de gerar energia a partir dessa água, beleza? E 4, escreva sobre a situação do Peru na produção de energias renováveis. A 4, pessoal, é um caso que eles querem que você pesquise especificamente sobre a relação do Peru e a produção, né, de energias renováveis. Então, pessoal, a 4, eu posso ajudar vocês dando a dica, né,
que é muito importante pesquisar, tá? Principalmente nessa questão, vocês pesquisando e trazendo mais informação de fora vai ajudar muito vocês. Gente, não só nessa questão, tá? Mas vocês conseguirem adquirir conhecimentos gerais e conhecimentos de variadas formas, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender a teoria e colocar essa teoria na prática. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Boa semana!